nosso canal, um forte abraço. Deus abençoe a cada um de vocês com ricas bênçãos dos céus. Quero aqui desejar uma boa tarde para cada um que está aí ligadinho no nosso canal com mais uma live. E o assunto não é mais nenhuma novidade. Caso Ana Sofia, né? Até a gente não ver aí o final dessa história e esperamos que seja um final feliz. A gente não vai se calar, apesar de que muitas pessoas querem nos calar, mas continuamos aqui ainda com a voz, erguendo a voz, gritando justiça por Ana Sofia. E hoje, mais uma vez, está comigo meu amigo Romildo, diretamente lá de Portugal, e eu quero aqui agradecer ao Romildo, meu amigo, por ter aceito o nosso convite, por participar de mais uma live, mais um comentário. Sabemos que de ontem para cá surgiu muitas coisas, no caso Ana Sofia, no corpo, suposto corpo do Tiago, e a gente está aqui para estar falando sobre isso. E eu quero aqui que você pode trazer a sua saudação aí, Romildo, aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores. Fique à vontade. Mais uma vez, obrigado. Olivan, obrigado pela segunda oportunidade, né? Sempre bem-vindo a estar contigo para tentar, de alguma forma, esclarecer a situação. E o título, ele diz muito, né? Encerramento do caso ou solução? Mas cadê a Ana Sofia? O principal objetivo da polícia hoje, o principal que todos os seguidores querem hoje, é saber aonde está a Ana Sofia. Simplesmente isso. De ontem para hoje, eu até peço desculpa porque veio algumas informações erradas, são um vídeo, algumas fotos que não era compatível ao corpo que foi encontrado, mas agora a gente tem a foto precisa, que realmente o corpo preciso, e a gente precisa levantar e ouvir algumas opiniões de algumas pessoas para tentar entender o que realmente está acontecendo. E é isso. Vamos ouvir as pessoas, ver os comentários dos ouvintes, trazer as pessoas para a gente para poder, de uma certa forma, tentar. Eu sou simplesmente um seguidor, seu fã, junto com a minha esposa, tentando ser a voz dos seguidores que estão te acompanhando. Muito bem. Romildo, como já foi dito aqui agora, de ontem para cá surgiu muitos comentários em relação a esse corpo que foi encontrado, né? E muita expectativa para o exame para realmente saber se é o corpo do Tiago. Algumas pessoas acharam que o exame sairia ontem ainda, mas essas coisas não são tão rápido assim, né? Não são tão rápido assim. E a gente viu alguns comentários, né, do corpo que ali estava, e entre esses comentários foi a questão do tempo que o corpo estaria naquele lugar e o tempo confrontando com o tempo que o Tiago desapareceu, né? Então, Erivan, eu queria falar a respeito desse caso. Eu tive acompanhando alguns comentários de alguns youtubers que estavam falando a respeito do caso, e teve um ouvinte que comentou um fato, eu até fui verificar se realmente era isso mesmo, a respeito do andarilho, né? Que numa cidade mais próxima aí foi agredido e, de repente, ele sumiu. E as características do andarilho, que tem a média de 35 a 40 dias, a cabeça basicamente bate com a cabeça do Tiago, a fisionomia. A única coisa que muda é que ele estava barbudo. Então, eu, como se diz, eu não acredito que seja o Tiago. Porém, é algo que você possa comparar. Porque o andarilho foi tocado no assunto que ele foi tentado agredido de uma certa forma, mas não levaram o caso adiante. Então, pode ser uma comparação que provavelmente hoje o delegado, acho que numa entrevista, disse que também pode ser comparado com o andarilho, que talvez não seja o Tiago. Na realidade, eu acompanhei essa questão do andarilho, eu fiz até um comentário sobre isso, né? Porque nesse momento eu pude realmente perceber, Romildo, que o Tiago parece que hoje, ele estando preso, estaria muito mais seguro do que na rua. Porque
do jeito que esse pessoal pegaram esse andarilho e queria lixar na rua aí, achando, por causa que ele tinha uma aparência do Tiago, imagina o Tiago sendo pego por essas pessoas, meu amigo. Olha, o Brasil e o mundo está revoltado com o Tiago Fontes. O Brasil e o mundo está revoltado com o Tiago Fontes. Então, pode sim ter sido esse andarilho, e o andarilho tem umas características muito parecidas com esse corpo, com esse cadáver que foi encontrado, entendeu? Agora, eu fico imaginando, né, que quando for segunda-feira, a gente vai estar aí tendo o resultado desse exame, se realmente é o Tiago ou não. E falando-se do tempo em que o corpo foi encontrado, e a perícia, ela deu assim um parecer, já adiantando, dizendo o próprio perito falando, né, que não poderia afirmar 100%, mas por o que eles estavam trabalhando no cadáver, ele tinha uma noção de que aquele cadáver estaria ali mais ou menos de 28 a 30 dias. E isso foi o que me chamou muita atenção. Pela parte da perícia, são 48 horas, né, para fazer um tratamento, né? Na verdade, é um tratamento no corpo, né? Que ele precisa ser um pouco mais realçado, né? Com a hidratação. E provavelmente segunda, terça-feira, eu creio que ele já dá um resultado, né? Eu queria que não fosse o Thiago, né? O Thiago, na verdade, ele precisa ser achado. Só que as pessoas também têm que entender que se achar o Thiago, não quer dizer que a solução está resolvida. Porque o Thiago, ele pode negar até o final. Como se diz, eu vou te dar um exemplo, o goleiro Bruno. Elisa Salmude sumiu, mas ele nunca disse que foi ele. Então pode empatar nessa também, entende? E a única solução que teria no momento seria prender, óbvio, a esposa, a Zilda, e a babá, dando uma preventiva nelas. Porque como eu te falei, com toda precisão, que a Zilda, ela sabe de tudo. Sabe, eu acredito que não tão somente a Zilda e a babá, né? Porque a babá, ela chegou logo após a Ana Sofia entrar dentro da casa do Tiago. A babá, ela foi para o almoço, não sei, alguma coisa desse tipo, e retornou. Ao retornar, ela viu tudo que estava acontecendo dentro de casa. Então, ela sabe de tudo, né? E não é por acaso que a gente tocou naquele assunto de ontem que o próprio Tiago pediu para ela não falar nada. Se ele pediu para ela não falar nada, então é porque ela sabe, meu amigo. Com certeza. A Zilda, ela acompanhou o Thiago na situação dos motoqueiros, no qual coagiu os motoqueiros para dizer bem dele, que sempre ele andava, né, nas perfeitas condições. Então, ela acuou a situação. Eles foram atrás dos motoqueiros. Então, a Zilda estava presente. Então, se ela estava presente, ela está ciente por que o esposo foi até o local. Entende? Entendi. E questão também do tempo do corpo, a gente voltando a este assunto um pouquinho atrás, tem duas coisas aí que não se bate. O primeiro comentário que eu vi o Lima conversando, eu acredito, com o advogado e outras pessoas que estavam também diante da situação, ele falava que o corpo, pelo fato de o corpo estar ali, no estado muito, sabe, de decomposição, ele parecia estar ali aproximadamente a 60 dias. 60 dias. Aí vem o perito que é formado nisso, que estudou para isso, que está analisando e estudando o cadáver e diz que está de 28 a 30 dias. Então é coisas que não bate. É coisas que não bate. Tem coisas muito. Desculpa, mas tem coisas muito estranhas, né? Muito estranha que vem acontecendo. Tanto no meio policial, tanto em algumas reportagens que a gente vê, que não tem um segmento correto, né? Eu estava acompanhando também, Ivan, a perícia. A perícia, ela foi até o local, ela não isolou o local, né? Infelizmente, geralmente o que eu tenho costume de ver e ouvir, o perito, quando ele vai no local para resgatar um corpo onde teve um tipo de homicídio, geralmente eles podem esquecer uma luva, porque é uma coisa ali muito que está o tempo todo trocando, mas esquecer uma parte do é uma coisa meio complicada. No caso, foi esquecido a costela,
foi esquecido uma garrafa de bebida que, na verdade, ali teria para constatar realmente quem consumiu, se fazia parte a cueca e se fazia realmente parte do ambiente onde estava, porque é uma mata fechada, no qual quem conhece aquela região, tipo os mateiros, eles realmente pode ter usado a bebida, pode ter consumido devido ao tempo úmido que é lá, mas isso realmente não foi nada visto, né? A perícia ela não cercou o local, não tentou identificar as peças que estavam em volta. Outro detalhe, Livan, que tira muita atenção é o seguinte, foi até um comentário de uma seguidora, que ela fala firmando para olhar debaixo do colchão de capim que o corpo estava lá. A gente na verdade, devemos olhar todos esses caminhos que as pessoas dão. Porque a gente não sabe se é um fake, se está falando verdade ou não. E outra coisa muito importante, eu queria que os seguidores acompanhassem também, o Thiago, ele tinha um segmento, um entendimento para chegar dentro de uma mata e montar uma cama de capim, no qual só quem entende desse assunto tem que ser um mateiro, alguém que vive no meio da mata e entende dessa situação. Será que o Thiago teria essa capacidade de entrar dentro de uma mata e falar, eu vou montar uma cama de capim, porque aquilo ali é coisa de mateiro, não é coisa de amador, entende? Pronto, foi um detalhe também que eu observei, né? Que é um negócio bem estudado, coisas de pessoas que têm experiência no mato, entendeu? Pessoas que têm experiência no mato. Não é de uma pessoa que era como o Tiago era ali, não, entendeu? Só dentro da cidade, trabalhando em um condomínio de luxo, tal. É coisa de quem tem experiência naquele ramo ali. Então, a gente não pode descartar nenhuma hipótese, nenhuma opinião ou nenhum comentário, né, dos nossos seguidores que realmente, né, ajudam muito os comentários deles e vale a pena ver isso. Além da gente ter visto que eles deixaram parte do cadáver, deixaram a garrafa e ainda parte da roupa do cadáver, a gente observou que o cadáver foi mexido antes que a perícia chegasse. Com certeza, com certeza. E a perícia, na verdade, ela fez um trabalho muito mal. Se aconteceu isso realmente, eu vi no canal do Lima. Então, assim, aconteceu muito mal. Se eles levaram o cadáver e deixaram uma parte do corpo do cadáver, que na verdade é uma costela, né? E alguns pertences que estavam à volta, que na verdade eles deveriam recolher tudo, cercar o local, privar aquilo ali para poder fazer um exame. Então já começou mal mais uma vez, né? Aquela garrafa tem digitais de alguém ali, não tem? Com certeza, eu não tenho um pingo de dúvida, nem um pingo de dúvida. Mas, infelizmente, deixaram. Então, ali foi uma garrafa que algumas pessoas já pegaram, uns já viram, os próprios repórteres que estavam na situação já devem ter pegado. Então, assim, são crimes, são coisas de crimes que estavam ali que eles deveriam verificar, entende? A verdade é que o título dessa live, né, ela nos chama muita atenção, que é a questão do caso encerrado ou também a grande pergunta, aonde está a Ana Sofia? Esse é o fato mais relevante. Aonde está a Ana Sofia? Sendo o corpo do Tiago ou não, qual que é o caminho que a polícia vai tomar? Porque precisa dar uma solução. As pessoas em si, elas precisam saber e ter uma finalidade de saber o que aconteceu, aonde ela foi, por que motivo o Tiago teria para matar essa menina. Então, assim, eu acredito, como algumas pessoas também acreditam, que tem outras pessoas, outras margens de pessoas por trás do Tiago. Leva também um comentário que a Gleice Kelly tinha feito há uns tempos atrás, dizendo o seguinte: o próprio delegado disse que em um vídeo tinha 3 pessoas adentrando dentro da casa do Tiago. Cadê esse vídeo? Ele falou para a Gleice Kelly, ele não falou para uma repórter qualquer. Então, assim, cadê esse vídeo? Por que ele não mostra essas pessoas que adentraram dentro da casa? Qual que é o mistério?
Por que não pode mostrar para as pessoas saberem realmente quem eram essas pessoas? Entende? Então, tem muitos fatos que estão muito escondidos, Erivan. Tem muitas coisas que estão passando batido. Não estou condenando a polícia, não estou dizendo que eles não trabalhou. Eles trabalharam, só que eles se perderam no caminho. A própria perícia agora, nesse exato momento no qual achou um corpo dizendo que era o Thiago ou não, deixou a desejar, deixando índice de crime no local. Na realidade, falando da Grace Kelly, né, a gente aqui queremos dar créditos, porque é uma das melhores repórteres que está nesse caso da menina Ana Sofia. Por que não dizer a melhor? Viu? Entendo. Eu falei uma das melhores, mas eu volto atrás. Eu posso afirmar, é a melhor repórter do caso Ana Sofia. Com certeza, não tenho dúvida sobre a Grace Kelly, o profissionalismo que ela é, e foi como eu te falei, o delegado treme quando ela chega. Orivan, vamos tentar responder algumas perguntas desses seguidores que estão aí perguntando. Exato. Fica à vontade aí, fica à vontade, viu? Quer começar do começo aí, as primeiras mensagens, pode começar. Carolina Nascimento, boa tarde. Não deixem o caso Ana Sofia. Há um apelo, Romildo, há um apelo do mundo inteiro. O mundo inteiro ele apela para que a gente não. Ele implora para que a gente não deixe o caso Ana Sofia. E você sabe que nós, da plataforma do YouTube, já fomos, de uma certa forma, ameaçados. Entendeu? De uma certa forma, ameaçados. E o objetivo dessas ameaças é para que a gente também abandone o caso, como outras e outras pessoas têm abandonado, entendeu? Só que nós vamos permanecer, porque a justiça nos dá direito. Aí estávamos falando, aí estávamos fazendo, comentando isso. A justiça nos dá direito, então nós não vamos parar. Né? Nós não vamos parar. Carolina, que é a sua esposa, no caso, né? Sim. É a sua esposa, Carolina Nascimento, que falou aqui, boa tarde, não deixem o caso Ana Sofia acabar. Nós não vamos deixar acabar. Nós vamos permanecer batendo firme nessa tecla, porque o objetivo principal é o aparecimento, o paradeiro da Ana Sofia e o principal suspeito, os culpados, eu digo no plural porque não só é um, os culpados na cadeia. E outra coisa muito importante, a família não está acreditando que é o corpo do Thiago. Isso. A própria família, outra coisa que me chamou a atenção. Romildo, se Deus nos guarda, um parente seu, um parente meu, o que era que a gente ia fazer nessa hora que saiu o comentário que encontraram um corpo, se eu tô sabendo que meu parente tá desaparecido, meu amigo, eu ia dar uma carreira para lá, meu irmão, eu ia ver a situação. É uma coisa automática do ser humano. Uma coisa automática do ser humano. Aconteceu algo, a pessoa já entra em desespero. Só que não teve desespero nenhum. Né? Até então, o advogado foi lá, buscou uma irmã e um irmão para fazer o exame. Porém, não teve nenhum tipo de argumento, ninguém se pronuncia. A própria Zilda, que se diz ser uma inocente, ela deveria ir conversar com as pessoas, tentar falar com os comunicadores e dizer, olha, gente, é o meu marido, mas eu não tenho nada a ver com isso. Exatamente. Exatamente. No comentário diz o seguinte. Comentário. Deixa eu ver aqui. A Jane Neri diz o seguinte: cadáver implantado ali. Espere para ver. Eu concordo. Se for o Thiago, foi como te disse ontem, foi implantado. 262 pessoas na live, 88 likes. Gente, não esquece de deixar o like, porque o YouTube ele vê que as pessoas gostaram e compartilha mais esse vídeo, tá certo? Então, sim, tem que pedir para as pessoas, Elivan, para eles sempre compartilhar, ajudar as pessoas aí, tentar. Eu sou um ouvinte, tá? Sou um convidado do Elivan. Eu estou aqui para tentar, de uma certa forma, ajudar e tentar esclarecer, né? Eu sou meio leigo em algumas coisas, que na verdade minha profissão não tem nada a ver com isso. Né? Então, assim, eu estou aqui para tentar ajudar porque eu estou acompanhando o caso. Tá? Tem outra coisa, Elivan, que eu precisava tocar nesse assunto. Acho que é Josimar é o nome dele. Ele é o irmão do Thiago.
Ele é o cunhado ou irmão? Cunhado do Tiago. Ele, em alguns, desculpa até falar, mas acho que do fato ou fake, ele andou. As palavras dele são palavras de ameaça, né? Teve fatos dele entrar em algumas lives ameaçando as pessoas, amedrontando as pessoas. Então, assim, a partir do momento que existe uma ameaça, é um crime. Ameaçou, tem que ir preso. Então, também tem que ser comunicado, entende? Sim, e esse Josemar, que é o irmão da Zilda, né, cunhado do Tiago, ele desde sempre, ele sempre vem afrontando, sem contar que além dele afrontar, ele despreza o trabalho da polícia e ainda afirmou que a polícia não sabe de nada. Quem quisesse encontrar a Ana Sofia era mais fácil encontrar por ele do que por a Polícia Civil da Paraíba. Pelo amor de Deus, meu amigo. Aí me responde uma coisa muito clara. Por que a polícia não toma uma atitude sobre isso? No dia teve uma movimentação na frente da casa do Tiago, talvez uma passeata, se eu não me engano, não me lembro bem. Ele saiu lá fora com a câmera, olhando, ameaçando as pessoas e ficou impune. Ele não pode ser esquecido, porque eu entrei no seu canal tem 2 dias, mas eu nunca vou esquecer dele. Exatamente, e o Josemar, no dia da passeata, ele como sendo o provedor da internet, Dona Socorro, ele sabendo que a divulgação ia ser massa naquele dia, ele vai lá e bloqueia a internet, o fornecimento da internet de Dona Socorro, sabendo ele que Dona Socorro ia precisar da internet para divulgar a passeata, o protesto. Ele vai lá e ele corta o fornecimento, entendeu? Ele corta o fornecimento. Então, na verdade, ele tentou, de uma certa forma, amedrontar a polícia, ele ameaçou algumas pessoas, né? Dou mérito pessoal do Photofake, que comentou sobre isso, né? E ele tem que ser lembrado a todo momento. Para mim, foi o que eu disse bem claro desde ontem para você. As pessoas, até os comentários, eu estou olhando, a Zilda e a Babá, eles têm que ser presos. Porque, assim, se realmente for o Tiago, a única forma da gente tentar, de alguma forma, chegar até a Ana Sofia é prendendo a Babá e a Zilda. Porque, senão, vai entrar no arquivamento de processo. Então, o delegado tem que ser esperto o suficiente de pedir uma preventiva para os dois, tanto para a Zilda quanto para a Babá. Porque se realmente for o Tiago, o único caminho e a maneira da gente chegar até a Ana Sofia são através delas duas. E com certeza a Zilda sabe de tudo. Romildo, um assunto que eu vou tratar, que a gente não tratou ainda, mas eu vou tratar, entrar nele agora. Há um certo comentário, ou boatos, ou até mesmo pessoas chegam a afirmar que tudo quem fez teria sido a filha do Tiago, pelo fato de que ela tinha aqueles livros, e aqueles livros ensinavam como fazia, como não fazia, e o Tiago estaria, no mínimo, somente tentando proteger a filha. O que você vê com o seu ponto de vista nesse caso? Eu não acredito que a filha dele tenha envolvimento nenhum e nem que ele quer. Ela pode até saber, mas que ela tenha feito esse tipo de situação. Foi falado a respeito de uns livros que achou na casa da residência da menina. Porém, esses livros, isso aí não justifica nada, porque tem pessoas que têm coleções de livros, né, na própria casa, de vários tipos de livros, então não quer dizer nada sobre isso. E o fato também que o Tiago, na verdade, ele não protegeu nem a própria família. Se realmente foi ele, que ele tirou, entre aspas, a própria vida, ele não teve um amor pelo próprio filho, pela própria filha, pela própria família, pela própria esposa. Se realmente ele sabia que ele tinha cometido alguma coisa, ele tinha que ter um mínimo de caráter para assumir a responsabilidade, deixar o mínimo de uma carta que seja, pedindo desculpa, pedindo perdão, porque não vai resolver, mas pelo menos para a família. Fala, eu vou tirar a minha vida porque eu cometi erro, mas eu vou liberar a minha esposa e meus filhos. Nem esse tipo de caráter ele teve. Na realidade, se caso foi ele mesmo esse corpo, né? A gente esperava que, pelo menos ali por perto do cadáver, tivesse uma carta, né? Tivesse Você uma tem um carta. mínimo de consideração pela esposa,
pela filha, o mínimo de consideração pela família, o transtorno que ele causou na vida da esposa, porque perdeu o trabalho, o transtorno que ele causou na vida da própria filha, que tem que ir para um colégio, querendo ou não, ela vai para um colégio, ela tem crianças que estão ali em volta, começa a jogar piadinha, o transtorno psicológico da família. E ele não pensou nisso. Verdade. Na realidade, ele não pensou em nada. Ô, Romildo, Sim. quer ler mais alguns comentários aí? Fica à vontade. A Lilian diz, deixa eu ver, eu não consigo aqui, me falhou para mim. A Lilian diz, será que dos delegados que estão defendendo Zilda, a Babá, qual dos delegados é suspeito com a Zilda e a Babá? Existe uma... As pessoas dizem o seguinte, eu não tenho certeza disso, viu, Elivan? Só vou comentar. Tem um delegado que faz parte da família, né? Acho que é da parte da Zilda. Tanto é que teve uma renúncia, de ontem para hoje, teve uma renúncia de um delegado, ele mesmo se renunciando. Por quê? Ele está se renunciando não por fato que ele tem alguma coisa a ver com o crime. Ele está se renunciando pelo fato de não... isso é um trâmite próprio da polícia, se renuncia por causa do parentesco. Então, acredito que seja esse delegado que ele se renunciou para não fazer parte do inquérito, entende? Eu acredito que essa atitude que tomou, o que é que você acha? Ele agiu certo? Não, uma atitude correta, uma atitude correta. É uma atitude correta porque, assim, ele não pode jamais interferir numa situação no qual é a família dele, né? Então, parece que é uma coisa que você está dando prioridade. Então, ele fez correto em se afastar da situação. Realmente. Mas, enfim, vamos ver. Só que eu vou dizer mais uma vez, a Lilian Pereira diz o seguinte, então esse delegado é um suspeito em ele renunciar. Pode ser que sim e pode ser que não. Então fica uma coisa assim em dúvida. É verdade. Tem um comentário aqui da Eval. Boa tarde. Vocês já viram a Vanessa falar em alguma live após esse corpo ser encontrado? Você já viu o comentário da Vanessa, Romildo? Depois do corpo encontrado? A Vanessa é um caso sério, né? Eu já falei para você que a Vanessa ainda anda trocando nome várias e várias vezes, entrando com várias contas. Eu acho que ela trocou agora de novo, né? Tem outros comentários aí também da Maria Lúcia Vogo. Ela afirma que para olhar debaixo do colchão feito de capim lá dentro da mata, que o corpo está lá. A gente não podemos, né? com a sinceridade, mesmo sendo um fake, a gente também não pode descaracterizar isso, né? De jeito nenhum. E às vezes, uma louca dessa, eu não sei quem está querendo passar algum tipo de informação, se é correto ou não, mas mesmo assim tem que ser verificado. Mas se você perceber bem, na cama que está pronta, que o Lima voltou lá depois, ela não foi nem mexida. Então, assim, a polícia em si, eles não procuraram em volta, eles não levantaram aquela cama de capim, eles não foram ali em volta para ver se tinha mais alguma situação, eles não acompanharam, assim, tipo assim, tô nem aí, se é ou não, vou levar do jeito que tá aqui, pegou e levou. Dá uma impressão que é um povo despreparado. Eu sinto muito falar isso, mas dá uma impressão que é um povo despreparado, ou não quer fazer de livre espontânea vontade, ou de propósito, entendeu? Mas dá a entender que é um povo despreparado. A impressão que eu tenho é a coberta. Está cobertando tudo, tem muita coisa escondida nesse fato. Tem nessa história de Ana Sofia, por fato de ser uma cidade pequena, tem muita coisa envolvida. Tiago não estava sozinho, Tiago tem alguém com ele. Tiago não estava sozinho. Entenda que Tiago não estava sozinho. Deixa eu ver um comentário aqui. Quem que é ela? Essa é a Eliane Diniz. Diz que o Marcos falou que o Tiago... Ó, na live eu tô vendo um comentário aqui que numa live do Marconi diz que tinha uma vizinha viu uma criança gritando. Elaine Diniz, ela falou. Olha, veja bem. Na live, teve uma live que eu ouvi também outra situação que me deixou um pouco intrigado, que o Tiago brigou com a vizinha do fundo e a vizinha lateral para elas calarem a boca.
eu tive essa informação da criança gritando já tem alguns dias, só que eu não quis colocar na minha live porque a fonte que me passou também tem o seu canal e ele também faz esse trabalho. E eu esperei ele primeiramente trazer, e como ele já trouxe, porque além do Marconde ter trazido também, o Edivan também, que é um amigo, também trouxe esse comentário, que realmente foi escutado, foi ouvido gritos da menina, né? Lá dentro da casa, ou pessoas vizinhos, ou pessoas que moram no fundo da casa. Escutaram o grito da Sofia, porém, até o momento, estavam calados por medo. Por medo. Na verdade, as pessoas, os vizinhos ali em volta, eles estão acuados por alguma coisa, né? Tem alguma coisa que amedronta eles. Tem muitas pessoas envolvidas nesse caso, né? Diretamente, pode ser que a gente, vamos dizer, uma posição que talvez alguém da própria polícia também esteja envolvido nisso. A gente não pode descartar nenhum tipo de hipótese, né? Nem do vizinho A, nem do vizinho B. Todo mundo é cúmplice da situação até achar a Ana Sofia. Porque de tudo isso que aconteceu, se é o Thiago ou não queremos saber. Nós queremos saber que aonde está a Ana Sofia. A polícia vai ter que dar uma resposta para a população de alguma maneira. Só que aí, se realmente esse corpo for do Thiago, a polícia está no mato sem cachorro, viu? Se esse corpo for do Thiago, a polícia está no mato sem cachorro, porque é algo que deixou fugir das mãos, escapar, e vão ficar sem resposta. Sem resposta. Um sinal de que as investigações não valeram de nada, que o trabalho da polícia não valeu de nada. A Virgínia Fonseca diz o seguinte, eu estou apagando aqui para mim, deixa eu ver. A Virgínia Fonseca diz o seguinte: a política adormeceu no início. Na verdade, a política adoeceu desde o começo do fato. A única pessoa que disse e falou alguma coisinha foi o governador. Foi. Fora isso, o prefeito da cidade, os vereadores da cidade, ninguém se prontificou a respeito do caso. Por que não se prontificou? Qual que é o motivo? A cidade é minha, eu estou tomando conta. Eu preciso falar para a minha população, as pessoas que eu cuido, que o pessoal é o seguinte: nós estamos acompanhando o caso e a gente vamos dando detalhe para vocês. Existe a imprensa, né? Assessores de imprensa da prefeitura, do próprio parlamentar, dos vereadores, que pode dar essa posição para a população. Só que ninguém, nem prefeito, nem vereador da própria cidade, né, de Bananeiras, ninguém falou nada. Todo mundo ficou calado, como se tivesse acontecendo nada na cidade. Isso é o que mais me intriga, é uma coisa que me deixa muito triste, né, por um vereador, por um prefeito agir dessa forma por falta de respeito com a população. Eles só vão lembrar da população quando chegar a época de política, porque aí vão sair na rua fazendo política, mas vão esquecer. E o mais importante, a política maior, é eles acharem a Ana Sofia. É verdade. E eu fico pensando também que esse prefeito parece, sei não, mas chegou uma senhora esses dias lá na porta da prefeitura, lá xingou, lá bateu, lá ela disse o que quis e o que não quis com o prefeito. Agora, o porquê de tudo isso eu não sei. Mas, se o prefeito está nessa situação, meu amigo, o que é que a gente vai esperar do prefeito desse? Tem um comentário que diz aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. A analista de Santana Rosa, ela pergunta: esse caso só está na mídia por causa da câmera de segurança. Se fosse, já era. Queremos Ana Sofia viva. Com certeza. Eu vou te falar um exemplo aqui, muito claro, Erivan. As pessoas que estão seguindo você aí, o pessoal que. A voz do povo, né? Deus, essa... Oi. Só um minuto, para você não perder aí o raciocínio. Nós estamos com quase 400 pessoas na live nos ouvindo agora. E eu acredito que o que você vai falar aí é muito importante. Fique à vontade. O que acontece é o seguinte: vamos fazer uma comparação Ana Sofia. Ana Sofia é uma menina pobre, de um bairro pobre de Bananeiras, né? No qual prefeitos, os políticos em volta, basicamente não se prontificaram para falar a respeito dela. E aí eu falo aquele detalhe que eu falei ontem: se fosse filha de rico, era muito mais fácil. Vou te dar um exemplo muito fácil. A filha do Neymar, tentaram sequestrar, entraram numa casa do sogro, tentaram sequestrar, entre aspas, procurando a filha do Neymar.
Você viu a repercussão que deu? Não é questão de ser Neymar. A questão é que é um cara que tem fama e tem dinheiro. E nós estávamos esperando assistir o Bate aqui para falar a respeito do caso Ana Sofia. Foi trocada a situação para falar do caso Neymar. Para você ver, para você comparar como é que é a questão da sociedade. Então, assim, Erivan, a gente não deve esquecer Ana Sofia jamais, né? Eu estou aqui prontificado com você para fazer todas as lives que for possível. Obrigado às pessoas que realmente acreditaram ontem que eu entrei, a primeira vez que eu entrei, acreditaram, pediram para mim voltar, para tentar falar, esclarecer de alguma forma. Sou leigo em algumas coisas, mas, porém, sempre estou estudando, estou vendo alguns comentários, tanto do Paulo, quanto de alguns vídeos que eu vejo aí do pessoal que a gente segue, né? Até do próprio Marconde mesmo, tem palavras muito... Ele é muito preciso no que ele fala também. Então, assim, a gente estamos aí para somar, para não deixar Ana Sofia morrer. Jamais. Uma coisa que você falou ontem, que as pessoas realmente aprovaram muito, 100% de aprovação, foi a questão da investigação dos PIX para a compra da casa de Dona Socorro. Tem muitas pessoas que estão pensando muito nisso. Isso é uma coisa muito importante. São 100 mil, né? Não é R$1.000. 100 mil, de uma hora para outra, sim. Foi muito rápido. Tudo bem que foi um canal que acompanhou, tal, tentou ajudar ela de alguma forma. Como é que é o nome das moedas lá? Moedas e Curiosidade. Foi uma pessoa que tentou ajudar o máximo possível, tentou fazer uma vaquinha para tentar ajudar a Dona Socorro. Infelizmente, hoje no final eu acho que desprezaram ela.